Então, gente, tudo bem? Meu nome é professor Aloysio Medeiros, dou aula aqui no Ponto de Concurso, na disciplina de Direito Constitucional, Administrativo e Legislação. Tá? Nós vamos fazer uma apresentação de como vai ser o nosso curso aqui de Direito Constitucional no Ponto de Concurso para o concurso do TRE do Estado de Minas Gerais, a banca Consulplan. O que acontece? A ideia do nosso curso é nós fazermos, conjugarmos o estudo de uma doutrina bem rápida, sumária, e em seguida exercícios. Porque não existe uma preparação que não envolva, não demande necessariamente uma boa quantidade de exercícios. Tá? Então, nós iremos focar, vamos botar aí 90% das questões que iremos enfrentar serão da Consulplan e 10% de outras questões da FGV, do CESP, enfim, questões recentes de concurso que eu achei pedagogicamente interessante nós enfrentarmos para fins de estudar um pouco de uma forma mais aprofundada. Por que aprofundada? Porque a gente considera que a maior parte das questões da Consulplan é bem superficial, bem letra da lei. Então nada impede da gente dar uma estudada em algumas questões um pouquinho mais complexas, geralmente de outras bancas examinadoras, apreciando o mesmo conteúdo programático. Tá? Então acompanha comigo como é que vai ser a descrição do nosso curso. Olha só. Nós teremos 10 horas de aula, tá? Que serão distribuídas em 3 aulas. Tá? Essas aulas são essas 3 que estão aqui no nosso slide. Acompanha comigo. Aula número 1, nós teremos a Constituição, conceito, classificação, princípios, direitos e garantias fundamentais, que vai tomar boa parte do nosso tempo, que são catalogadas ali principalmente, não exclusivamente, mas principalmente no artigo 5º, direitos e deveres individuais e coletivos. Na segunda aula, nós iremos apreciar os pontos direitos sociais, nacionalidade, cidadania, direitos políticos e partidos políticos. E, finalmente, na aula 3, nós iremos estudar a administração pública, disposições gerais dos servidores públicos. O que acontece? Nós iremos, então, como eu destaquei, em 3 aulas, nessas 3 aulas nós iremos dar uma enfrentada nos temas mais importantes, dos aspectos imprescindíveis para nosso enfrentamento das questões, e aí iremos de uma forma exaustiva enfrentar os principais problemas que caíram nos últimos concursos da Consulplan. Cito como exemplo o concurso do TSE para técnico e analista em 2012, TRE do Rio Grande do Sul em 2008, TRE de analista, TRE de Minas em 2013, entre outros concursos, mas principalmente olhando com uma grande e maior atenção os concursos da Consulplan do TRE, ou seja, que tem tudo para cair de uma forma bem parecida na sua provinha, tá bom? Então, 3 aulas, tá? É bom deixar bem claro isso, em 3 aulas nós iremos enfrentar esses pontos que estão no nosso conteúdo, que nós retiramos exatamente do edital do seu concurso do TRE, e o que acontece? Nessas aulas nós iremos enfrentar, eventualmente pode na aula 2, enfrentar alguma questãozinha de artigos do artigo 5º, questões importantes, que eu acho sempre bom a gente estar reprisando. Nada impede, por exemplo, da gente fugir um pouquinho na aula 1, estarmos vendo servidores públicos, mas nenhuma questão, você pode ter certeza, será enfrentada fora do conteúdo programático. Tá? Nós iremos ver com exaustão os 3 pontos das 3 aulas e ali iremos enfrentar dezenas de questões, principalmente da Consulplan. Eu trouxe algumas só para vocês verificarem nessa aula demonstrativa, algumas questões para a gente enfrentar, para você ver mais ou menos como é que vai ser o nosso curso. Acompanhe aqui comigo. Olha só, essa primeira questão caiu no concurso 2014, assistente técnico, no finalzinho do ano passado. Assinale a alternativa que indica o remédio constitucional adequado para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, antes de nós enfrentarmos a resposta propriamente dita, deixa eu dar uma passagem rápida a respeito dos remédios constitucionais. Nós temos alguns remédios constitucionais
que costumam ser cobrados em quase todo concurso que tenha o artigo 5º catalogado ali no seu conteúdo programático. Nós iremos enfrentar questões envolvendo direitos relacionados aos direitos e remédios constitucionais. Tá? Então, posso começar falando sobre o habeas corpus, que é muito conhecido. E o que é sempre bom você, concurseiro, tá a par é o seguinte: cada remédio constitucional vai ter uma expressão, um chavão para fins de memorização, que eu costumo citar, assim como a boa doutrina costuma, né, nos remeter, né, fazendo um quadro sinótico, no sentido de que expressão nós temos que memorizar para relacionar aquele remédio constitucional. Tá? E aí, caiu aquilo ali, e como eu destaco, a Consulplan não apresenta maiores dificuldades como regra, nada impede que nesse concurso agora façam um padrão de prova um pouco mais difícil, mas o que eu estou dizendo, a gente tem que olhar para o passado em relação à Consulplan, no sentido de não serem questões de grande complexidade. Tá? Então, o habeas corpus que eu comecei a falar é o remédio constitucional relacionado ao que? A expressão-chave do habeas corpus é liberdade de locomoção. Então, sempre que alguém for privado por uma ilegalidade ou abuso de poder quanto à sua liberdade de locomoção, o remédio constitucional a ser utilizado é o habeas corpus, beleza? Então, essa é a primeira questãozinha. O que mais que a gente pode citar apenas para elaborar um pouco melhor uma questão envolvendo o habeas corpus? A liberdade de locomoção seria o impetrado, ou seja, o réu nessa ação, necessariamente um agente público? Não, a resposta é negativa. Tanto que a doutrina costuma citar, a título de exemplo, a possibilidade de que um hospital que mantenha uma pessoa privada da sua liberdade para fins de pagamento das despesas hospitalares, né? E aí seria, em tese, aplicável o habeas corpus, ou seja, não necessariamente por o abuso de poder, mas pela ilegalidade. Ok? Então, independente de ser cárcere privado ou não, o fato de que seria possível sim termos no polo passivo, numa ação, né, deste remédio constitucional de mandado de segurança de uma pessoa jurídica de direito privado, não necessariamente um agente público no exercício dos seus poderes, ainda que de forma arbitrária ou ilegal. Então, o habeas corpus pode ter como sujeito passivo, né, como o impetrado, uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, certo? Que esteja ilegalmente ou com abuso de poder impedindo a liberdade de locomoção de uma pessoa, ok? Então, ainda temos quanto à legitimidade ativa para o ajuizamento do habeas corpus, ela é a mais ampla dos remédios constitucionais, ou seja, o menor de idade, o incapaz, o louco, todas essas pessoas, a própria pessoa privada da sua liberdade pode, em tese, ajuizar uma ação de mandado de segurança e não há aqui a necessidade da chamada capacidade postulatória, certo? Então, o mandado de segurança tem essas características. Ele pode ser preventivo ou repressivo. Preventivo ou salvo-conduto, a pessoa ainda não está privada da sua liberdade. Já o repressivo, já ocorreu a prisão ilegal, a prisão ilícita, certo? Então, essas são as características básicas do mandado de segurança, do habeas corpus. Mandado de segurança, já que a gente começou a falar, a palavra-chave, a expressão que eu quero que você imediatamente, ao se falar em mandado de segurança, que você remeta seja o quê? Direito líquido e certo. Quando se fala em direito líquido e certo, nós teremos então a figura do mandado de segurança. Não necessariamente, mas em 99% dos casos. Se fosse o CESP, né, a sua banca examinadora, eu falaria para você ter um pouco mais de cautela, porque já vi questão do CESP falando justamente o remédio que constitui o direito líquido e certo quanto à liberdade de locomoção, ou seja, ele já criou uma expressão para tentar induzir o candidato a erro. Tá? Mas esse tipo de preocupação, como regra, nós não temos que ter aqui no Consulplan, porque são questões mais simples, né? Como a gente vai ver agora, beleza? Então, o que constitui esse direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data? Ou seja, o mandado de segurança tem um caráter residual. Primeiro, vamos ver, é relacionado à liberdade de locomoção, esse direito líquido e certo? Então vai ser o quê? Habeas corpus. É relacionado às informações relativas à pessoa do impetrante? É o habeas data. Não é nenhum dos dois, é um direito líquido e certo? Mandado de segurança. Então, primeira característica é o seu caráter residual. O outro aspecto, o que consiste essa expressão direito líquido certo? Né? A doutrina costuma citar
que é aquele direito inquestionável, aquele direito que pode ser comprovado de plano, sem que haja necessidade de uma instrução probatória. Com isso, o que a gente tem em mente? Nós temos que verificar que precisa de fazer uma audiência de instrução e julgamento, precisa de oitiva de testemunha, precisa de produção de prova pericial. Não, basta o quê? A mera juntada de documentos ou a requisição, né, que esses documentos, caso estejam em poder do réu, né, do impetrado, o juiz vai determinar que ele apresente esses documentos. Então a pessoa, a título de exemplo, passou em 5º lugar no concurso para agente da Polícia Federal. E aí ele observa que houve o quê? Ele foi preterido na sua convocação. O 6º, o 7º, o 10º, o 100º foram convocados, nomeados, já estão fazendo a Academia Nacional de Polícia e você não foi. O que você vai fazer? Ajuizar o mandado de segurança, no qual você vai juntar o concurso, o resultado final do concurso, a homologação do resultado final, e vai juntar também o DO, né, ou citar a página do DO em que são nomeados, em que são convocados as pessoas que estão numa classificação além daquela do candidato, ok? Então, é mais um dos remédios constitucionais que a gente cita a título de exemplo. A ação popular é o remédio constitucional que é assegurado a quem? Que costuma cair muito em concurso. É a legitimidade ativa. Quem tem a legitimidade para ajuizar a ação popular é o cidadão. E aí vem lá a questão, falando que é o Ministério Público, a Defensoria Pública. Não, é um remédio constitucional endereçado ao cidadão, para o cidadão questionar atos lesivos. A expressão que a gente costuma citar, né, para os alunos memorizarem é ato lesivo ao patrimônio, à moralidade, enfim, aquela redação que está lá no texto constitucional. Tá? Então vamos voltar para a nossa questãozinha aqui, para a gente solucionar rapidamente. Então você verifica aqui, como eu destaquei, o próprio habeas data, ele está relacionado ao quê? Banco de dados, ou seja, banco de dados, informações relativas ao impetrante. Que nós tivemos na época da ditadura militar, uma série de bancos de dados da Polícia Federal, do Serviço Secreto do Exército, Marinha, Aeronáutica, relativas à opção política, filosófica, religiosa da pessoa. Então, visando banir esse tipo de informações, ou visando ao menos corrigi-los, é que se garante, no primeiro momento, o acesso. Então, o primeiro requisito é que tenha sido indeferido o acesso àquela informação a seu respeito. Que você sabe que existe informação sua neste banco de dados e você não tem acesso. Então, primeiro é garantir o acesso e segundo, retificá-lo, corrigi-lo. Beleza? Então, veja, sem grande dificuldade, a gente enfrentando essa questão aqui recente da Consulplan, a gente marcaria aqui a alternativa A, que está falando o quê? Assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Beleza? Mais uma aqui, da Consulplan 2014 também, da CBTU. A Constituição veda expressamente aqui já relacionado o quê? Servidor público, os cargos acumuláveis que fatalmente está no seu conteúdo e vai cair uma questãozinha nesse sentido. Quais são os cargos acumuláveis? Então, vamos lembrar? 2 cargos de professor, 2 cargos de profissionais de saúde com profissão regulamentada, ou seja, o cara é técnico de enfermagem, o médico. A redação originária da Constituição falava em 2 cargos de médico. Isso gerou uma certa insatisfação no meio, né, na área da saúde, e justamente aqueles profissionais que tinham uma renda inferior à do médico começaram a questionar isso. Então, alterou-se a Constituição, passou a ser profissionais de saúde com profissão regulamentada e, finalmente, um cargo técnico ou científico com um de professor, desde que o requisito principal haja a compatibilidade de horários. E essa questão se estende à administração direta e indireta. Então, o cara pode ser médico do Ministério da Saúde e do INSS, por exemplo, da administração direta e de uma autarquia, ou seja, administração indireta. Beleza? Pode ser um médico da União e só ter mais um cargo no município ou no estado, ok? Então, essas são também informações importantes, pertinentes à administração pública. Vamos resolver, então, essa questão? Como é que fica? Ele quer que não corresponde a um dos casos de acumulação. A acumulação de 2 cargos de professor, beleza, está de acordo com a norma constitucional. 2 cargos técnico ou científico, por exemplo, 2 cargos de engenheiro, 2 cargos de advogado, não, negativo. Eu disse que é 1 com mais 1 de professor.
A outra, acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Beleza. E 2 cargos ou empregos, redação, né, tecnicamente correta, de profissionais de saúde com profissão regulamentada. Beleza também. Então, nessa outra questão, alternativa B de bola. Beleza? Então, essa é a natureza. Veja que nós enfrentamos aqui nessa aula demonstrativa da aula 1 e da aula 3, que trata no primeiro ponto dos direitos e garantias fundamentais, dos remédios constitucionais, e logo em seguida tratamos dos servidores públicos, que está na aula 3. Então, o que eu estou dizendo, no nosso curso nós iremos enfrentar questões da Consulplan, principalmente, né, 90% das questões, dezenas de questões iremos enfrentar, e iremos permear, né, conhecimentos da doutrina entre os enfrentamentos das questões de concurso. Tá? Então é assim que vai fluir, 3 aulas, 10 horas, nas quais nós iremos nos debruçar sobre as questões recentes da Consulplan para você passar com tranquilidade na nossa disciplina de Direito Constitucional. Também temos, pelo ponto de concurso, o curso de Direito Administrativo, você pode acompanhar também, ok? Então é isso aí, aguardo vocês, um grande abraço, sucesso!